único agente na aplicação da redenção. Deus não usa outro agente a não ser Ele mesmo, por meio do seu Espírito Santo, que é Deus como Ele é Deus, que faz parte da Trindade. É o próprio Deus, pessoalmente, quem aplica no nosso coração, coloca dentro das nossas vidas a salvação que Ele realizou na cruz por nós. Quando nós olhamos sobre a tarefa do Espírito Santo, então, na nossa salvação, esses versículos bíblicos, eles são importantes a gente conhecer o que eles dizem. Nós somos salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não por nossas obras de justiça. É o que está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 5. A Bíblia diz com todas as letras que é o Espírito Santo que nos lava, é Ele que nos regenera para a vida eterna. Nós vivemos tanto fisicamente como espiritualmente pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando você lê Gálatas 5 e o início do capítulo 6, há 7 expressões aplicadas ao Espírito Santo no que diz respeito à nova vida que nós recebemos em Cristo. E o versículo 25 diz: se nós vivemos, nós também devemos andar. A condicional traduzida para o português se, seria melhor traduzida por já que. Ela não tem o sentido de uma condição, ela tem o sentido de uma realidade que está presente e que precisa se manifestar diante dos olhos dos outros. Então, se eu vivo, eu devo andar, e andar aqui tem o sentido de comportamento. 2 vezes em Gálatas 5, a palavra andar aparece aplicada ao Espírito Santo. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, aos desejos profundos da carne. Capítulo 5, verso 16. A palavra andar ali é peripateite, andar ao redor, andar como um aluno, andar como alguém que está aprendendo. Mas no versículo 25, Paulo usa outra palavra, quando ele diz, já que vivemos, andemos. A palavra andar ali é uma palavra militar, que diz respeito à organização do exército quando ele está marchando. Quem já fez o exército, e quem fez o primário e o ginásio, ou o ensino fundamental na época do governo militar, lembra que a gente não entrava para a sala sem fazer fila, e quando a gente fazia fila tinha um negócio de toma distância, igual se faz no exército. Então nós éramos instruídos a sair daquela bagunça que a gente fazia, tomar distância, acertar a coluna com relação ao primeiro da frente, com relação ao de trás, com relação da direita, com relação da esquerda, ficava tudo bonitinho. É isso que a Bíblia está dizendo com andar no Espírito, andar organizadamente, andar como alguém que sabe o que está fazendo, andar como alguém que está acompanhando em ordem, em organização, o seu general, o seu capitão. Nosso capitão, nosso general é o Espírito, então ele nos organiza para nós vivermos uma vida cristã adequada, apropriada, não esquisita ou estranha, mas que realmente reflita a presença de Deus nas nossas vidas. E viver no Espírito ali é a palavra para a vida comum, que é zoe. Não é simplesmente bio, que é a vida física, mas é a vida como um todo, em todas as suas áreas, sentimentais, emocionais. Nós vivemos no Espírito. Aqueles que creem no Espírito Santo e se submetem a Ele, têm a sua vida organizada pela ação do Espírito Santo no seu coração, na sua alma. João capítulo 6, versículo 23, é o Espírito que nos vivifica. O Senhor Jesus, naquele texto onde Ele está fazendo a multiplicação dos pães, Ele diz isso: o Espírito vivifica aqueles que me seguem. E o Espírito Santo, e essa é a parte que a gente mais conhece, Ele vive e Ele habita em nós. João 14, 17, Romanos capítulo 8, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16,
2 Timóteo 1,14 e muitos outros textos do Novo Testamento dizem que Ele mora em nós. Ele está em nós, dentro de nós. Aqueles que receberam a Cristo, receberam o Espírito. Não tem como você entregar a sua vida para Jesus se não for por uma ação do Espírito Santo no seu coração. É Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Se você reconheceu e continua reconhecendo que é pecador, que é pecadora, isso é uma obra do Espírito Santo no seu coração. É Ele quem nos convence. As pessoas que não admitem a existência do pecado é porque não conhecem o Espírito Santo. No dia em que o Espírito Santo vir regenerar e operar o novo nascimento no seu coração, elas começam a entender essa verdade bíblica que nós anunciamos, de que somos pecadores e carecemos do favor, da graça, da glória e da bênção de Deus nas nossas vidas. Ele mora em nós. Ele não faz turismo ecológico no nosso coração. Vocês sabem o que é turismo ecológico, né? Você vai para um lugar onde tem floresta e vai fazer trilha lá no meio da floresta para ver cachoeira, para ver passarinho, para ver tipo de árvore e essas coisas. Ele não veio fazer turismo ecológico no nosso coração, ele veio morar. Quando eu namorava a Edneia, no fundo do quintal da casa dos meus sogros, tinha uma jaqueira. A Edneia gosta de jaca, eu não sei para que existe, mas Deus é bom, então ele fez para agradar alguém, né? E lá tinha uma jaqueira. Quando fazia muito calor, em Goianésia faz bastante, tanto quanto aqui em Goiânia, talvez um pouquinho mais, porque é mais para o norte. Então, um dos melhores lugares para ficar naquela casa é debaixo daquela jaqueira. Mas não em dia de chuva. Dia de chuva era o pior lugar para ficar, era debaixo daquela jaqueira. Por quê? Porque você não mora debaixo de uma jaqueira, você passa um tempo ali. Você mora mesmo dentro da casa. Então o Espírito Santo ele não veio a ficar na varanda, no alpendre, na soleira da nossa porta, ou debaixo da jaqueira, da mangueira, da mexeriqueira, do abacateiro da sua casa. Ele veio morar no seu coração. Quem mora na casa tem acesso a todos os cômodos, conhece todos os lugares, sabe onde está todas as coisas. Somente o visitante é que não sabe. Então ele precisa perguntar, mas o Espírito Santo não é visitante. Ele é um morador, e já é um morador antigo do seu coração, dependendo do tempo em que você entregou a sua vida para Jesus. Ele te conhece, e Ele mora dentro de você. O seu papel principal na redenção é nos fazer um em Cristo. Lembra do texto que nós começamos a trabalhar no domingo passado? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Vamos olhá-lo outra vez. 1 Coríntios 12, 13. Nós enfatizamos semana passada a questão do batismo com o Espírito Santo. Todos o Espírito Santo, que é o agente da unidade dos cristãos e da igreja. Ele quem nos une.
E a sua principal tarefa é exatamente nos reunir em Cristo. É Ele quem nos atrai, é Ele quem nos traz, é Ele quem nos coloca, é Ele quem nos distribui dentro do corpo de Cristo. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito, e é o próprio Espírito quem distribui, é Ele quem dá liberalmente, graciosamente, mas conforme a sua soberania, colocando cada membro no lugar que Ele acha que esse membro vai ser mais útil para a sua glória. Um Ele coloca para cantar, outro ele coloca para pregar, outro Ele coloca para interceder, outro Ele coloca para liberalmente contribuir além do ordinário, outro Ele coloca para administrar, outro Ele coloca para exercer o socorro, a ajuda, a misericórdia. Ele vai distribuindo as pessoas enquanto as une em Cristo Jesus. Então, esses textos, eles são importantes para entendermos que o Espírito Santo está profundamente comprometido e ativamente trabalhando na nossa salvação, na nossa santificação, na nossa unidade, na nossa segurança, na nossa vida cristã como um todo. Além disso, quem é então esse Espírito? Aqui nós temos mais um grupo de textos bíblicos que falam a respeito de quem é o Espírito. 2 Coríntios, capítulo do Senhor. E onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Não a liberdade para fazer o que quiser, mas a liberdade da condenação da lei para servir a Jesus Cristo sem qualquer embaraço. Muitas pessoas usam esse texto para falar que a liturgia da igreja tem que ser livre, que as pessoas podem criar e fazer aqui no palco da igreja aquilo que acharem mais apropriado para o momento. Não é isso que esse texto está querendo dizer. Esse texto diz que a liberdade a qual se refere esse texto é a liberdade da condenação do pecado. Nós somos livres da condenação do pecado para poder servir ao Senhor sem impedimentos. Não tem a ver com liturgia do culto, tem a ver com a própria essência do pertencer ou não a Deus para servi-lo. Mas ali diz que Ele é o Espírito do Senhor, Ele vem do Senhor, Ele pertence ao Senhor, Ele é o Senhor. Porque ao dizer que Ele é o Espírito do Senhor, Ele diz, onde o Senhor está, onde esse Espírito está, há a liberdade da condenação, a libertação da condenação do pecado. Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz que Ele é o Espírito do seu Filho, do Filho de Deus, Ele é o Espírito de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, Ele é o Espírito de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 19, Ele é o Espírito de Jesus Cristo. E Romanos capítulo 8, versículo 9, quem está em Cristo está no Espírito. Quem está habitado pelo Espírito está em Cristo. Nós não vamos nessa manhã discutir sobre a divindade do Espírito Santo e os seus atributos. Isso é para um outro momento, quando a gente discute, por exemplo, o ser de Deus. As irmãs que foram lá para o IBEL estudar esse janeiro estão lutando com o livro do reverendo Weber, O Ser de Deus. Quem sabe a gente não convida elas para vir dar umas aulas para nós, depois que elas vencerem essa etapa, né? Mas diz respeito ao ser de Deus. Outra ocasião a gente fala sobre a sua divindade, porque nós cremos na Trindade e essas questões. Agora é importante entendermos que Ele é o Espírito de Deus e de Cristo e que está atuando permanentemente na nossa salvação. Quando você estuda os aspectos da salvação, nós vamos perceber que em todos eles, sem exceção, o Espírito Santo está envolvido e conduzindo. É o Espírito Santo quem realiza a regeneração e o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 5. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não verá o reino dos céus. Então é preciso nascer do Espírito. Quando Jesus fala para Nicodemos, importa-vos nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. A palavra traduzida por nascer de novo
ela quer dizer nascer de cima. E dando a entender que é um nascimento que vem de Deus. E depois ele vai dizer que esse nascer de novo, esse nascer de cima, é nascer do Espírito. E nascer da água é uma referência ao batismo, informando que o batismo deve ser uma experiência no início da nossa vida cristã e não lá no final. A gente não é batizado por último quando está quase morrendo. A gente é batizado logo no início, quando recebemos a Jesus como nosso Salvador. E é por isso que às vezes eu fico coçando a minha cabeça por entender porque temos vários irmãos na igreja que são crentes, mas não querem se submeter ao batismo. O batismo não salva, essa é uma verdade bíblica, mas ele faz parte da salvação como um dos primeiros atos da nossa obediência. Então, quem não quer se submeter ao batismo, seja lá por que razão, é porque ainda não se submeteu ao Senhor Jesus Cristo como deve se submeter. Receber o batismo é um ato de obediência ao que Deus disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Lá não diz aquele que crê e por ser batizado será salvo. Não, aquele que crê e em consequência de crer for batizado será salvo. Porque aquele que crê vai passar pelo batismo. Aquele que não crê é que não quer passar pelo batismo. Então, você que ainda não se apresentou para o batismo, reflita sobre isso na sua casa. O batismo é um primeiro ato de obediência ao seu Salvador. Se você crê nele, peça o batismo, participe, torne a sua fé pública perante a igreja e perante a sociedade. O Espírito Santo é quem realiza o novo nascimento, é uma obra dele. Nós acabamos de ler Tito 3,5, é o lavar regenerador do Espírito que provoca, que realiza a salvação nas nossas vidas. Segundo, a conversão, o arrependimento e a fé, Atos 11, 15 e 18, também são obras realizadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos converte. É o Espírito Santo que produz e nos leva, abre os nossos olhos para nos arrependermos dos nossos pecados. E é o Espírito Santo que coloca a fé verdadeira, a fé da boa terra no nosso coração para crermos e perseverarmos na fé. O Espírito Santo também é aquele que realiza a segurança da nossa salvação. Romanos capítulo 8, versículo 16, é um texto que muitos crentes precisavam conhecê-lo com um pouco mais de intimidade. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica, dá testemunho com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O próprio Espírito, morando dentro de nós, diz, junto com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Certeza da salvação, segurança da salvação, é uma obra do Espírito na vida daquele e daquela que está sendo santificado por Ele. Quem não gosta muito de uma vida de santidade, geralmente tem dúvidas com respeito à sua salvação. Quem procura, em obediência a Deus, dirigido pelo Espírito Santo, crescer em santificação, geralmente tem segurança e certeza da sua salvação, porque é algo que o Espírito faz no coração. Não é arrogância, não é soberba, não é achar que é melhor que os outros. É uma obra de Deus para tranquilizar, acalmar e fortalecer a nossa fé na caminhada cristã. Ele diz para o seu espírito: você é filho de Deus. É uma obra dele. Por isso o autor de Hebreus diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqueles que se submetem ao Espírito ouvem a voz do Espírito, são dirigidos pelo Espírito Santo, e isso traz segurança na sua fé. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais segurança na fé. Até os pentecostais que falam que a gente pode perder a salvação, quando eles acham que estão cheios do Espírito Santo, eles são firmes no seu testemunho.
e é quando eles estão fazendo bobagem, bagunça, como também nós fazemos muitas vezes, é que eles falam, perdi a salvação. Nós não cremos que a gente perca a salvação, porque Deus não muda de ideia. Mas a gente perde a alegria da salvação quando a gente anda em pecado, quando a gente não confessa, quando a gente não se dedica, quando a gente não se humilha e se entrega à direção do Espírito. Nessas épocas, a dúvida bate no nosso coração. Mas quando estamos crescendo em santidade, a segurança aumenta. E isso é uma obra do Espírito Santo no seu coração. Ele faz mais do que isso também. A Bíblia diz que, além da segurança da salvação, a justificação pela fé, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, nós fomos justificados pelo Espírito. Andando um pouco mais, a adoção, Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 6, um texto importantíssimo que Paulo usa para falar contra a ideia de que nós só somos salvos se formos circuncidados. Ele diz que é o Espírito quem nos leva a chamar Deus de Pai. Então ele diz no versículo 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. A adoção nossa como filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, é uma obra do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem gera no nosso coração intimidade com Deus, a ponto de chamá-lo de Pai. Mas não só Pai, chamá-lo de Abba. Abba é uma palavra aramaica que quer dizer papai. A tradução literal seria paizinho. No português a gente não fala paizinho, é muito incomum. A gente fala papai, mamãe. Papai e mamãe é pai em diminutivo, é mãe em diminutivo, para gerar o sentimento de intimidade. Você chama a sua mãe de mamãe quando você tem intimidade com ela. Nós podemos chamar Deus de papai, mas somente por causa da ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando Ele enche o nosso coração, a nossa intimidade com Deus aumenta, porque é o próprio Deus enchendo o nosso coração. E chamar a Deus de pai ou de papai não é desrespeitoso se você é um filho obediente. Quando o seu filho faz uma arte e ele vem, papai, mamãe, você fica bravo, não fica? Porque você vê que ele está querendo te bajular para você não dar o castigo. Então a intimidade passa a ser um problema. Mas a Bíblia diz que não é esse o caso. Quando nós somos filhos obedientes, chamar Deus de pai, de papai na oração, não é vaidade, não é soberba, não é arrogância. É a própria Escritura que diz que nós podemos fazer isso, não porque somos bons, mas porque Ele é o Pai que veio morar no nosso coração por meio do Espírito Santo. Mas tem mais. O Espírito Santo está envolvido em tudo que diz respeito à nossa salvação. Ele também dá direção na vida cristã. Romanos 8,14 é um texto interessantíssimo sobre isso. Romanos capítulo 8 é um texto que fala muito sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. E o verso 14 está dentro desse contexto. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo guia os filhos de Deus. O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, Ele nos guia pelas veredas da justiça. O Espírito Santo nos guiará pelo bom caminho, Ele não vai te guiar pelo mau caminho. No mau caminho você vai sozinho e contra a vontade dEle. Mas se você quer a condução, o aconselhamento, o ensino, o auxílio, o pastoreio do Espírito Santo, submeta-se a Ele te levar pela estrada da justiça, da correção, da vida moral adequada e que dá testemunho da presença de Deus no mundo. Ele te guiará pelo caminho da justiça, não pelo caminho do pecado.
Ele quer te tirar desse caminho e te levar para o outro caminho. A condução, a direção de Deus para a vida cristã também é uma obra do Espírito Santo. Quando nós lemos no Salmo 16 que Deus é bendito porque nos aconselha e até durante a noite o nosso coração nos ensina, é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos aconselha. Como que ele nos aconselha? Através da palavra. A tua palavra é a verdade. E foi o Espírito Santo que inspirou e escreveu a palavra. Ele nos aconselha diretamente, ele habita no nosso coração e ele testifica com o nosso espírito muitas coisas. Ele fica soprando a verdade da Escritura na nossa mente quando a tentação vem, quando o momento de tomar uma decisão vem. Aqueles que têm intimidade com a palavra terão intimidade com o Espírito e ele fará lembrar aquilo que você leu. Por isso essa insistência que a gente tem feito continuamente aqui na igreja de você ler a Bíblia. O Espírito Santo não vai fazer você lembrar daquilo que você não leu. Então leia. E às vezes você pensa assim, pastor, mas a minha memória é horrível. Não tem problema, o Espírito Santo não leva isso em conta. Tem hora que você lembra de coisas que você nem sabia que tinha acontecido. E ele faz lembrar. É por isso que quando formos levados diante de pessoas poderosas, querendo nos acusar, e a gente fica aí achando que não vai dar conta de falar nada, a Bíblia diz, não se preocupe, eu vou colocar na sua boca a palavra, você vai lembrar o que você precisa falar. Então esteja preparado, porque na hora em que precisar, ele tira o medo, ele tira a vergonha, ele tira a timidez, e ele te usará como servo, como serva de Deus. Ele mora em você. E ele faz mais, ele não só guia, como também ele santifica. 2 Tessalonicenses 2,13, 1 Coríntios 6,11, Romanos 15,16, 1 Pedro 1,2, fala que o Espírito Santo nos santifica. E por último, ele preserva ou ele conduz em perseverança os seus. E os principais fatores bíblicos que nos dão essa segurança é o fato de que o Espírito Santo é o selo e o penhor da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz que depois de crer em Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. Você que creu em Jesus foi selado com o Espírito Santo. O selo, antigamente, era um lacre inviolável que garantia a entrega da correspondência. Então, quando não tinha e-mail, quando não tinha WhatsApp, quando não tinha Skype, quando não tinha essas coisas, tinha o envelope e o selo. Então, você comprava o selo por um determinado valor, dependendo da distância para onde a sua carta ia, o selo era mais caro, era mais barato. Mas você pagava, colocava o selo e aquele selo garantia que a carta ia chegar no destinatário. O Espírito Santo é o selo que garante que aqueles que Deus salvou vão morar com Ele no céu. Mas Ele não é só o selo que garante, Ele é o penhor. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ter que usar uma loja de penhores da Caixa Econômica Federal. Espero que nunca precisem. Mas a loja de penhores, ela é um empréstimo diferente. Você pega um bem de valor que você tem, eles fazem uma avaliação e aí eles te dão o dinheiro que aquele bem penhorado, colocado lá na custódia deles, vale. Então você pega, por exemplo, a sua aliança. Deve custar aí 1.000, 2.000, às vezes um pouco mais ou um pouco menos. Eu preciso de R$2.000. Sem a sua esposa saber, você vai e faz essa bagunça e penhora a sua aliança lá na Caixa Econômica Federal por 30 dias para fazer o pagamento que você precisa e recuperar o dinheiro e lá recuperar a aliança. Ai de você se não conseguir, né? Você perde a aliança para a Caixa e apanha da esposa em casa. Mas a ideia é de que a aliança que você deixou lá garante o valor. Garante que você vai pagar. Se você não pagar, ela vale o que você pegou. Isso é o Espírito Santo. Deus coloca o Espírito Santo em nós como um penhor. Uma garantia de que nós vamos morar com Ele no céu. Então,
por que nós temos segurança da nossa salvação? Porque somos bons? Jamais. Porque o Espírito mora em nós. É por isso. O que traz segurança é a habitação do Espírito no nosso coração. Então, por esses exemplos, você vê o quanto o Espírito Santo está ativo e trabalhando na sua vida, momento após momento, aplicando cada aspecto da salvação no seu dia a dia, na sua caminhada cristã. Falando então sobre essas dádivas e essa ação do Espírito Santo, vamos falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Sobre a tarefa do Espírito Santo na nossa salvação, temos que falar sobre os dons, temos que falar sobre o fruto do Espírito, temos que falar sobre batismo e plenitude do Espírito Santo. Essas questões todas dizem respeito à pneumatologia, que é uma área separada da teologia. Mas como nós estamos falando da salvação, e estamos falando do papel do Espírito Santo na salvação, nós vamos fazer uma introdução a cada um desses assuntos aqui, na esperança de que mais para frente a gente possa, numa escola dominical, trabalhar cada um deles bem detalhadamente. Vamos falar um pouco sobre os dons do Espírito. Primeiro de tudo, os dons do Espírito, eles não podem ser separados do fruto do Espírito. Sempre que nós falamos em dons na igreja, nós precisamos falar do fruto do Espírito. Por quê? Porque a Bíblia faz assim. Toda vez que você vê Paulo e Pedro falando de dons espirituais, eles sempre trazem o assunto, por exemplo, do amor. E o amor é um fruto, um dos gomos do fruto do Espírito Santo. 1 Coríntios 13, aquele grande capítulo sobre o amor, é um parêntese nos 2 capítulos que tratam dos dons do Espírito em 1 Coríntios, 12 e 14. Então, Paulo escreve sobre o amor no capítulo 13, porque é impossível servirmos com dons na igreja sem sermos cheios do fruto do Espírito Santo. Se você não leva em conta o fruto do Espírito Santo, você passa a servir com arrogância, com soberba, porque o conhecimento ensoberbece, mas o amor é que edifica. E o amor é fruto do Espírito. O amor nos torna humildes, nos torna serviçais, nos torna prontos a ajudar o irmão e não ficar cobrando as coisas uns dos outros. Então, não pode ser separado. Nós vamos separar aqui só por uma questão de didática. Amor, alegria, paz, tudo isso está envolvido na forma como nós vamos receber dons do Espírito Santo. Quem quer usar dons sem o fruto, vai ser, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, 1, como símbolo, como bronze que soa, como símbolo que retine, como o barulho dos pratos da bateria sem controle, o tempo todo, aquele tinido que irrita os ouvidos de alguns e agrada com barulho a cabeça de outros, né? Mas a palavra mais usada para se referir aos dons espirituais no Novo Testamento é a palavra carisma ou carismata. A terminação tá, ela quer dizer coisas de. Então, os carismas, ou então os dons do. E no caso, são os carismata, pneuma, os carismas, os dons do Espírito, né? Então, os carismas. Existem outras palavras para dom, como a palavra dória, que é um presente. Como quando você compra um presente, dá para o seu filho, dá para o seu esposo, para a sua namorada. Mas carisma diz respeito a uma ação interna e uma doação do Espírito Santo. Ela mostra para nós que existem pelo menos 20 dons espirituais enumerados no Novo Testamento. E essas listas de dons, elas dão a entender que existem mais. Por exemplo, a Bíblia fala de dons de curar. A Bíblia não fala de dom de curas, como muitas vezes a gente ouve por aí. Ela fala de dons de curar, ou seja, existem diferentes tipos de dons que o Espírito Santo pode usar para curar uma pessoa. São dons diferentes, usados na cura. Curas de vários tipos de enfermidades diferentes. Não sabemos exatamente que dons são esses, mas sabemos que eles são plural, que eles são mais de um, e que é o Espírito Santo quem os dá na igreja. A primeira coisa que precisamos saber sobre os dons é que eles são do Espírito.
E dizer que eles são do Espírito quer dizer duas coisas. Eles pertencem ao Espírito, a caneta é do Paulo. A caneta pertence ao Paulo. E o Espírito Santo é a origem dos dons. Eles vêm, eles são doados pelo Espírito Santo. O pastor Hélio é de Anápolis, a minha origem é Anápolis. Então essa expressão de, ela quer dizer pertencimento e quer dizer origem. É ele quem doa, é ele que é dono, é ele quem administra, é ele quem administra os dons nas nossas vidas. Segundo, eu não coloquei aqui, os dons são dados para serviço. Deus dá dons aos membros da igreja, às pessoas da igreja, para servir uns aos outros. O dom não é para ostentação, o dom é para servir, para colocar o seu trabalho à disposição do irmão que precisa dele. Então Deus dá dons diferentes para pessoas diferentes, para que a igreja execute serviços diferentes, e isso não produz bagunça na igreja, porque o doador é um só, o administrador é um só, que é o Espírito Santo. Toda vez que alguém quer usar dom para aparecer no meio da igreja, Deus não toma o seu dom, Deus o desqualifica e coloca outra pessoa no lugar para fazer aquele serviço. Deus não toma os dons que Ele dá, mas Ele desqualifica aquele que não usa para servir o próximo. E a gente precisa estar atento a essas questões. E outra questão é que cada um vai receber pelo menos um. Não tem ninguém na igreja sem dons. Às vezes algumas pessoas confundem os dons com talentos naturais. E a gente percebe pela vida da igreja que tem pessoas que têm talentos naturais na área de administração, mas não serviria para ser presbítero nunca, porque não saberia administrar a igreja. Precisa de um dom nessa área. Agora, tem pessoas que são excelentes administradores lá fora e se tornam excelentes administradores aqui dentro, porque os seus dons e talentos combinaram pelo desejo do Espírito Santo. Às vezes não sabemos por que o Espírito Santo dá um dom completamente diferente do meu talento natural. Não sabemos, nem sempre sabemos, mas sabemos que Ele é sábio e que ao fazê-lo, Ele o faz com sabedoria e visando a edificação e a bênção. Uma terceira coisa que precisamos falar sobre os dons é que eles são dados para edificar a igreja, para fazer a igreja crescer espiritualmente e crescer também em número. Uma igreja que é saudável espiritualmente, ela também cresce em número. É difícil a gente encontrar uma igreja que não é saudável na sua vida cristã, que não esteja crescendo em número. Acontece, isso também é da soberania do Espírito, mas não é o comum. O comum é que quando há qualidade de vida em um lugar, aquilo gera qualidade de trabalho. E isso gera crescimento em todas as áreas. Mas por outro lado, o dom, como ele é dado para servir, o efeito prático de se usar os dons é o crescimento da igreja. E o crescimento da igreja, a edificação da igreja, em primeiro lugar, é crescer no conhecimento e na comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando se cresce nisso em primeiro lugar, o resto acontece. Mas quando quer o resultado final antes desse tipo de crescimento, ele geralmente vem com problemas, ele não vem de forma saudável. Os dons do Espírito, eles compreendem uma gama muito grande de ministérios na vida da igreja. Este senhor Arnold Bittingler, eu acho que é um padre, ele não é um protestante, ele trouxe a seguinte definição de dom: é uma manifestação gratuita, você não paga por ela, do Espírito Santo, trabalhando em e por meio de, mas indo além das habilidades naturais do crente para o bem comum do povo de Deus. É algo que Deus te dá de graça para você servir também o próximo de graça na vida do povo de Deus.
Quando nós falamos dos dons, eles não foram dados apenas aliás, eles não são apenas dons miraculosos e espetaculares, mas também estão relacionados ao ensino, ao encorajamento. Você vê isso em Romanos 12, 8, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Você vê relacionado à ajuda, à misericórdia, ao cuidado dos necessitados, à administração da igreja. 1 Coríntios 12, 28 fala isso. Mas você vai perceber que toda a igreja de Cristo é carismática, no sentido de que cada membro recebeu dom ou dons da parte de Deus para servir. Então, não são somente os carismáticos que são carismáticos, nós também somos carismáticos no sentido de que Deus deu e tem dado dons à sua igreja. Uma forma comum de classificar os dons é os dons miraculosos e os não miraculosos. O Dr. Russell Shedd, quando ele falava sobre dons miraculosos, ele dizia que isso dá a entender que eles não são permanentes na vida do crente. Deus pode dar, por exemplo, a uma pessoa a capacidade de realizar uma cura uma única vez, e depois nunca mais. Mas Ele pode usar uma pessoa a vida toda curando outras. Ou Ele pode usar durante um tempo e depois não usar mais. E isso não quer dizer que essa pessoa é menos crente ou menos espiritual, é a forma do Espírito Santo soberanamente administrar dons sobrenaturais. E é importante falar isso, porque nós vivemos em uma época que muitas igrejas acham que esses dons são permanentes e são administrados pela própria igreja. Há um tempo atrás, mais de 20 anos atrás, um pastor aí queria plantar uma igreja aqui em Goiânia e ele veio fazer uma cruzada evangelística com sinais e maravilhas. E ele foi lá na TV Anguera contratar um horário de propaganda para convidar as pessoas a participarem da sua cruzada evangelística. Então ele gravou 7 spots, ou 7 jingles, sei lá como é que chama, de propaganda dos cultos. Ele gravou todos de uma vez antes daquela semana acontecer. Então ele gravou a número 1, convidando as pessoas para vir e tudo mais. Ele gravou a número 2, dizendo que ontem Deus foi maravilhoso, o cego andou, o cego viu, o coxo andou, o paralítico levantou, mas a conferência não tinha acontecido ainda. Ele já gravou os milagres antes deles acontecerem. Disseram que o Jaime Câmara ficou tão horrorizado com aquilo que ele disse: eu não vou colocar isso no ar. Mas as pessoas ficam tão arrogantes e soberbas no que diz respeito à administração dos dons, que acham que esses dons do Espírito são administrados pela igreja. Não, quem administra os dons, especialmente os dons espetaculares, miraculosos, sobrenaturais, em termos do resultado da aplicação dele, é o próprio Espírito. O Espírito Santo pode me usar para curar uma pessoa a vida toda ou não. Isso é da soberania dele. Isso tem a ver com o exercício de dons ou não, porque a Bíblia também fala de muitas curas que Deus faz sem a participação, sem a presença, sem a mediação de um dom espiritual, simplesmente ouvindo orações aflitas de pessoas que pedem por elas mesmas e por outras pessoas. Mas os dons espirituais, então, são classificados assim, de modo que você não precisa e nem deve se sentir um crente inferior porque você não tem este ou não tem aquele dom. Com respeito aos dons sobrenaturais, você pode pedir: Senhor, eu gostaria de ser instrumento do Senhor para curar as pessoas. Pode pedir. Agora, Deus também pode não te dar. É da soberania dele. Paulo pediu para ser curado 3 vezes. E Deus disse: a minha graça te basta, não vou te curar. Não era propósito de Deus curar Paulo. Deus queria usar a enfermidade de Paulo de outra maneira, e a usou. Paulo orou por Epafrodito e ele não foi curado. Paulo diz que teve de deixar Trófimo doente em Troade, se eu não me engano. Ou seja, ele orou para que eles fossem curados e eles não foram curados.
Então nós temos que tomar cuidado com essas questões de preferências de dons. Eu li um livro de um autor pentecostal chamado Donald Gee, eu acho que é esse o nome, talvez seja outro, em que ele diz que o dom de línguas é o pequeno grande dom. O pequeno grande dom. A Bíblia, quando alista o dom de línguas, coloca ele em último lugar, mas nos meios pentecostais ele é o primeiro. Invertendo a ordem que a própria Escritura diz, esse é mais importante, esse é mais importante, esse é mais importante, esse é o menos importante. Existe importância também dos dons para a edificação da igreja. O critério que Deus usa para dizer qual o dom mais importante e qual o menos importante é a edificação da igreja. Então, o dom de profecia, que não quer dizer previsão do futuro, mas a exortação, o consolo e o ensino da palavra, é o mais importante dos dons em todas as listas. E o dom de língua sempre é o último. Mas o pentecostal diz que ele é o pequeno grande dom. E porque para eles ele é o sinal do batismo com o Espírito Santo, ele precisa ser buscado insistentemente por todas as pessoas. Primeiro, esse ensino vai contra a própria definição de dom, que diz que são vários e o Espírito Santo os distribui. Se ele distribui, então algumas pessoas vão falar em línguas e outras não. Por definição. Já há um erro logo por aí. E a gente precisa entender essas questões. Nós falamos sobre a questão do dom de línguas domingo passado, não vamos tratar sobre isso hoje, mas posso responder perguntas para os irmãos sobre como eu entendo essas coisas no momento apropriado que o irmão procurar. Toda a igreja de Jesus é carismática. Então, quando você vê os dons espirituais miraculosos, a Bíblia diz que são dons de curar, carismata e amaton, e observe que são dons de curar. Então são vários dons, ou pelo menos mais de 2 dons, na área de Deus curar as pessoas. Não é dom de curas, é dons de curar. Obra de milagres, pessoas que operam milagres, de todos os tipos, de qualquer tipo. O falar em diferentes tipos de língua, o geniglosson. E quando a Bíblia fala de diferentes línguas, ela está falando de idiomas, e não de línguas estranhas. A tradução línguas estranhas que aparece em algumas Bíblias é uma tradução estranha à linguagem, porque a palavra lá é heteroglossais. Hetero quer dizer outra, de outro tipo. Então, como nós somos héteros, homens e mulheres, um é de um sexo e o outro é de outro. É nesse sentido, mas os dois são seres humanos. Então a língua é língua, mas é língua diferente da outra, tem gramática, tem tradução e tem tudo. Mas e as línguas dos anjos que Paulo fala em 1 Coríntios 13? Olha, a gente não sabe de línguas de anjos. Alguns acham que Paulo está ironizando ou usando de uma hipérbole. O reverendo Augusto Nicodemos é um dos que pensa dessa forma. Eu penso que se houver língua de anjos, se há uma língua que os anjos conversam entre si lá nos céus, é uma língua que tem sentido. Ainda que a gramática seja celestial, ainda que os alfabetos sejam celestiais, mas é algo que tem sentido. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 14. Se você fala algo que não tem sentido, ninguém te entende. E aí a gente vai em alguns cultos pentecostais em que as pessoas falam sempre em línguas a mesma frase, mas cada vez que traduz diferente. E eu fico perguntando, como é isso? Aí a pessoa diz, é língua de anjo. Aí o anjo fica repetindo a mesma coisa, querendo dizer outro o tempo todo. Isso é reza católica. Não é língua de ninguém. Nós não podemos entender dessa forma. Línguas são idiomas, que tem gramática e que tem tradução. Então, quando alguém fala em língua, vai falar em outro idioma. Eu conheço exemplos de pessoas que nunca falaram japonês e, de repente, numa ação do Espírito Santo, começaram a orar em japonês numa igreja. Meu pai, que não era cristão,
Diz que um dia estava andando com um colega dele que era japonês e vivia no Brasil, e eles passaram em frente a uma igreja pentecostal e tinha uma pessoa orando lá dentro, e o amigo do meu pai disse: espera aí, eu estou entendendo o que essa pessoa está falando, vou lá ver. Entrou na igreja e era uma pessoa orando em japonês, sem nunca saber nada do idioma, e ele entendeu. Então a gente tem exemplos históricos de que isso pode acontecer, porque é o Espírito que faz essas coisas. Agora, esse negócio de cama la sangra, la rangra, isso é outra história. A gente tem que parar com essas coisas, e os nossos irmãos pentecostais precisavam amadurecer um pouco e parar de ficar inventando essas coisas que não edificam ninguém e trazem confusão para o meio do povo de Deus. Eu participei de uma reunião pentecostal onde a pessoa falava a mesma frase o tempo todo, e outra pessoa traduzia cada vez de um jeito diferente. Não dá para acreditar que isso seja uma obra do Espírito na vida das pessoas. Isso é enganação. E Deus não abençoa essas coisas. Nós reconhecemos a verdade quando ela é verdadeira. E nós temos que sempre usar a Escritura para julgar as manifestações espirituais que aparecem no nosso meio. Nós precisamos ser maduros com respeito a essa questão. Andando um pouquinho mais, qual que é a função, então, dos dons do Espírito Santo? Nós já falamos um pouco sobre isso. Eles são dados para habilitar a realização de tipos específicos e diferentes de serviços na igreja e no reino de Deus. Você vai usar o seu dom aqui na igreja, mas você vai usar lá fora também, porque a igreja não é o reino. O reino é maior que a igreja. Então eu vou usar aqui servindo aos irmãos, mas vou usar também lá fora, servindo ao reino de Deus, nas coisas que Deus quiser que eu use os seus dons com os quais Ele me agraciou. O propósito é edificar os crentes, construir a igreja e servir a comunidade cristã. Primeiro aos domésticos da fé, aos da família de Deus, depois aos demais. Eu não devo deixar de servir aos irmãos da igreja para servir outras pessoas que não têm sequer interesse nisso. Não podemos deixar irmãos passar dificuldade na igreja, enquanto nós estamos aí esbanjando e até gastando às vezes para agradar terceiros que não têm nada a ver com o povo de Deus. Terceiro, também há um propósito missionário: levar pessoas a Cristo, fortalecer a fé dos novos convertidos e equipar os crentes para o testemunho cristão. Quando nós falamos de dons espetaculares ou dons miraculosos, e perguntamos se eles ainda permanecem, uma das questões levantadas é exatamente a quantidade de relatos de milagres em campos missionários. A Dr. Huckman faz parte de uma linha de interpretação dos dons que é chamada por aí de cessacionistas. O que é isso? O cessacionismo diz que esses dons miraculosos, eles cessaram logo após o período pós-apostólico. Na história da igreja, você vê o aparecimento desses dons em declínio no decorrer da história. Os pentecostais dizem que eles estão em declínio por causa do declínio da fé da igreja. E é que agora Deus está restaurando isso à igreja. Nós não negamos o aparecimento e a realização de milagres em cultos pentecostais. Eu conheço vários relatos de que isso aconteceu e acontece. Mas também acontece no nosso meio. A diferença é que no meio pentecostal eles colocam na televisão. Nós não temos o costume de fazer isso. E outra coisa que a gente precisa aprender sobre milagres e dons espetaculares, quando você vê, por exemplo, a vida de Eliseu. A Bíblia narra 18 milagres de Eliseu. E esses 18 milagres aconteceram num período de 40 anos. Foram 18 milagres em 40 anos. Não foram 18 milagres em 18 dias. Quando a Bíblia narra o relato da ressurreição do filho da sunamita, o texto fala que 10 anos depois, Geazi estava falando disso lá com o rei, e aí a sunamita apareceu. É dessa mulher aí que eu estou falando. Algo que tinha acontecido há 10 anos, e aí acontece um novo milagre. 10 anos depois.
Mas o pentecostalismo não aguenta se não tiver um milagre para dizer que aconteceu no culto. E nós muitas vezes entramos nessa. Às vezes você toma um Dorflex, a cabeça melhora e fala, milagre. Foi milagre, gente. Foi o remédio. Milagre é quando há uma intervenção sobrenatural que de forma normal não aconteceria. Então uma mulher fazer uma cirurgia para retirar o útero, como aconteceu lá na Europa, e de repente aparecer grávida. E aí ela vai no médico para, como que eu estou grávida, não tem nem útero? E aí o médico faz lá uma radiografia e diz, não, mas o seu útero está aí. A gente reconhece esses milagres, eles são milagres. A primeira igreja que eu pastoreei, uma menina estava andando a cavalo na fazenda do seu avô. Aconteceu alguma coisa que assustou o cavalo, não sei se foi uma cobra que apareceu. O cavalo deu um pinote, ela caiu, bateu a cabeça numa pedra de cascalho enorme. Rachou o crânio, estourou o tímpano. A família teve que trazê-la para Goiânia, porque em Uruaçu não tinha como socorrê-la, e nós ficamos lá na igreja orando o tempo todo, enquanto eles vinham correndo para Goiânia, 386 quilômetros. E ela chegou, foi recebida, recebeu a medicação, recebeu o tratamento. No dia seguinte, no pré-operatório, não tinha um sinal de fratura no crânio dela. O tímpano que havia estourado e sangrado, não tinha sinal de que ele havia estourado. Quando os médicos examinam os meus ouvidos, eles falam, seu tímpano já foi estourado. Não. Mas o dela não. Então nós oramos a Deus agradecendo o milagre. A radiografia mostrava uma fratura, no outro dia a radiografia mostrava que não tinha nenhuma fratura. Isso é um milagre. E aconteceu numa igreja presbiteriana, nossa, e eu era o pastor. Mas foi só esse, e isso tem 30 anos. Então, os milagres nós podemos pedir, nós podemos em aflição pedir a Deus, Deus pode enviar alguém e fazer acontecer, nós não temos dúvidas com respeito a isso. Mas isso não é da soberania da igreja, isso é da soberania do Espírito, e Ele pode usar qualquer um que Ele quiser. Pode usar o pastor ou não. Pode usar o membro que converteu semana passada ou não. Ele vai usar quem ele quiser. Às vezes ele usa até quem não crê. Eu fui pastor de um rapaz que ele era um crente meia colher. E ele namorava uma menina que era muito bonita, loira dos olhos verdes. Ele tinha 16 anos, ela tinha 15 para 16 anos. E ele não queria dar bom testemunho, não. Então ele preparou um dia para ele ter relações sexuais com ela na casa deles, quando não tivesse ninguém. Ele, 16 anos, ela, 15 anos. Todo mundo saiu, eles ficaram lá se preparando. Só que ela era espírita. E ela estava preparando para ser médium no centro espírita da cidade. E na hora que eles começaram a pensar a bobagem e começaram a executar o mal feito, ela ficou endemoniada. E a coisa ficou feia para o lado dele. Ele sozinho com ela dentro de casa e ela endemoniada na frente dele, se preparando para fazer o que não devia. E ele pensou assim, e agora, o que eu faço? Aí ele lembrou. Lá na igreja diz que nessas horas a gente ora expulsando o demônio. E ele era um crente ruinzinho, viu? Fraquinho, de meia colher. E ele então olhou para ela, pôs a mão na cabeça dela e orou para expulsar o demônio. E expulsou o demônio. O resultado disso, ela entregou a vida para Jesus e ele parou de ser um crente de meia colher e passou a ser um crente de verdade. Então Deus faz essas coisas quando a gente menos espera, com quem a gente menos pensa que vai acontecer. Ele é soberano. Qual que é a atitude da igreja? A atitude da igreja é de submissão e expectativa. Se Deus quiser nos usar para fazer essas coisas, Ele usará, é da soberania dEle. Se Ele não usar, Ele não é menos Deus e nós não somos menos crentes. Lembra de Mesaque, Abednego e aquele outro lá que agora o nome fugiu? Esse mesmo.
esse rapaz aí. Olha, senhor Nabucodonosor, fique sabendo uma coisa. A hora que o senhor tocar o negócio, nós não vamos ajoelhar. E Deus faça da gente o que Ele quiser. Se é para morrer, a gente morre, não tem problema não. Nós não vamos negar a nossa fé, nós não vamos dar mau testemunho, porque o Senhor quer. E aí, o rei insistiu, e os irmãos conhecem a história. Foram parar lá na fornalha, e a Bíblia diz que nem cheiro de cabelo queimado saía lá de dentro. E Jesus entrou lá para andar com eles lá dentro. Olha que coisa. Quem já assistiu a lista de Schindler? A cena mais impressionante daquele filme para mim é a hora que o capitão quer matar o rabino. Porque o capitão achou que ele estava sendo preguiçoso para fazer as dobradiças das armas nazistas. E a cena ela é grande e ela é importante. Porque o capitão matava qualquer um de qualquer maneira, e aquilo lá é história, não é cinema, aconteceu aquilo lá mesmo. Então ele coloca a arma na cabeça do rabino e o gatilho falha. Ele atira de novo e o gatilho falha outra vez. Aí ele pega a arma do soldado que está do lado e a arma do soldado falha de novo. E o rabino permanece vivo. Ele não consegue matar o rabino, embora tentasse. A história é assim. Mas se ele matasse, ele não seria menos Deus. Deus não seria menos Deus por causa disso. Então, nós temos essa atitude de submissão e de expectativa. Quando alguém pedir a oração, nós vamos orar. O meu professor de homilética, ele não acreditava muito em possessão demoníaca. E aí um dia ele estava pregando na igreja dele, culto de quarta-feira, trouxeram uma menina que disseram que ela estava endemoniada. Mas ele não cria nisso. E ele diz: irmãos, nós vamos orar aqui por essa menina que está em estado duvidoso. Na hora que ele falou isso, a menina bateu em todo mundo. E aí ele precisou orar para expulsar o demônio. Ele expulsou o demônio lá em nome de Jesus. Aí ele voltou para o seminário dizendo: a gente precisa mudar nossas convicções. Claro que existem endemoniados. Eu já topei com alguns aí no passado. Nós não chamamos eles para aparecer aqui. Se aparecerem, nós vamos fazer o que a Bíblia diz. Vamos mandar embora. Vamos ficar fazendo show da fé, entrevistando demônio aqui na frente. Não vamos fazer isso. Nós vamos obedecer a palavra. Então, a Huckman diz que os dons miraculosos estão principalmente relacionados aos apóstolos, e ele fala do ministério de Jesus Cristo. Mas nós não temos instrução do Novo Testamento para que a igreja continue manifestando dons miraculosos. Não temos mesmo. Mas também não tem instrução contrária, de que esses dons realmente cessarão, ou cessaram. 1 Coríntios 13, quando fala que quando vier o que é perfeito, o que é em parte vai ser aniquilado, havendo línguas cessarão, havendo profecias cessarão. E a palavra cessar ali está na voz média, dizendo que elas vão cessar naturalmente. Mas a grande questão é: o que é o perfeito? Alguns acham que o perfeito é o fechamento do cânon. Será que é isso? É uma questão histórica, não é uma questão de interpretação da Bíblia. Outros acham que o que é perfeito é a ressurreição do corpo e a volta de Cristo. Então, se o perfeito, quando tudo vai cessar, é a volta de Cristo, então os dons continuarão aparecendo lá. Nós não somos pentecostais e não cremos que nós temos o controle sobre isso. Nós somos presbiterianos e cremos que a soberania de Deus é que determina. Por isso nós não vamos impedir ninguém de orar, não vamos impedir ninguém de pedir. Mas nós vamos sempre ensinar que Deus faz de acordo com a sua soberania. Se ele fizer, todo mundo vai ficar em polvorosa. Milagre acontecendo lá no meio da igreja presbiteriana. E daí? Quem já leu, por recomendação, Reavivamento na África do Sul, aquele livro narra vários milagres que aconteceram numa igreja mais conservadora que a IPB. Então, milagres acontecem também na IPB, nós cremos nisso. Agora, quando nós estudamos os reavivamentos, tem reavivamentos que há muitas conversões sem nenhuma cura, sem nenhum milagre, como por exemplo o avivamento do país de Gales em 1906. 200 mil pessoas se converteram num período de 6 meses, não houve
um milagre sequer, nenhum, zero. Então os milagres não determinam a conversão das pessoas, e eles não são dados para converter as pessoas, eles são dados para autenticar a mensagem do Evangelho. Por isso Jesus fazia muitos. Os milagres autenticavam que ele era o Messias. Os milagres autenticavam que os apóstolos eram enviados por Deus. E hoje nós percebemos uma manifestação milagrosa do Espírito Santo, principalmente em campos pioneiros, em igrejas que estão sendo plantadas em lugares longínquos ou até mesmo entre nós. Leiam os livros do Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório fala de milagres que aconteceram com ele, através dele, entre os concombas. Quando ele chegou numa tribo e o filho do chefe estava doente, e o chefe disse: se você curar o meu filho, eu deixo você pregar aqui. Se você não curar, a gente mata todo mundo. E aí ele disse: então eu vou orar. Se ele curar, está curado. Se ele não curar, eu vou ver Deus mais depressa. E ele orou, e o menino foi curado. E ele então plantou uma igreja naquela tribo. Então a gente percebe que dons de milagres são mais comuns. Não quer dizer que fora disso não aconteça, mas eles são mais comuns em ambiente de plantação de igreja, em ambientes missionários onde as pessoas não conhecem Jesus. É mais comum. Mas nós continuamos crendo que Deus age ouvindo as nossas orações. Essas são as listas, essa é uma lista dos dons que aparecem no Novo Testamento. Alguns são miraculosos, outros são comuns. Olha só, socorros, governos, ali embaixo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qualquer dia desse eu vou dar a visão de Calvino a respeito da questão de apóstolos, profetas, para os irmãos entenderem algumas coisas que acontecem dentro da IPB. E aí dons miraculosos, e observe que eles são colocados juntos. Tem gente que tem palavra de sabedoria. Tem pessoas que vale a pena ouvir o conselho dela. E isso é dom do Espírito na vida da igreja. E a exigência quanto a oficiais, por exemplo, em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1, não faz nenhuma exigência com respeito a dons espetaculares ou miraculosos. Os presbíteros, eles devem ser aptos para ensinar e ter uma vida moral marcada pelo bom testemunho. A mesma coisa os diáconos, com exceção de que os diáconos não precisam ser aptos para ensinar. São exigências morais, mas nenhuma delas diz respeito a capacitações espetaculares com dons especiais. A gente sabe que Estevão, que era um diácono, operava milagres. Mas Filipe também operou um ou outro. Mas os outros, a gente não vê nada sobre isso na vida deles. Então são doações especiais, momentâneas do Espírito Santo. Eu vou parar por aqui. Nós já falamos isso aqui, de uma forma ou de outra. A soberania do Espírito é do Espírito e não nossa. O doador é o administrador soberano. Ele doa, ele administra. E ele dá de acordo com uma lista de prioridades, aquilo que edifica mais a igreja, aquilo que é mais útil para o irmão crescer na fé, servindo o próximo. O testemunho bíblico aponta para a sua ocorrência mais abundante em ambientes missionários e de início de plantação de novas igrejas. E tem um exemplo que a gente tinha que dar atenção para ele, que é o de Simão, o mágico, ou o mago. Está narrado em Atos 8, 8 a 24. Simão viu Pedro impor a mão sobre as pessoas e elas receberem dons do Espírito. Ele diz: quanto que eu pago para eu também ter esse privilégio? Quanto que eu pago para eu poder impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo? E Pedro diz: com você o seu dinheiro. Não dá para misturar as coisas de Deus com essas coisas seculares e mundanas. Tem pessoas que querem comprar dons. Tem pessoas que eu conheço que oram a vida toda para falar em línguas. Ou para curar uma pessoa na oração. A pergunta é: para quê? Para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Eu assisti a um pastor falando sobre cura, dizendo que onde ele estava, Deus curava. E várias vezes ele dizia: Deus só curou porque eu estava lá. Será? Deus só cura porque eu, você ou algum de nós está lá?
Deus é mais poderoso do que isso. Deus não depende de nós. Nós dependemos dele. E ele usará os seus vasos como ele achar melhor. E quando ele usar, você perceberá que não haverá arrogância e nem soberba, mas haverá humildade e a glória para o nome de Jesus. Eu vou parar por aqui, que eu já fui bem além do que deveria, e a gente continua na semana que vem. Vamos orar?